jogo que... Rapaz, o que a gente fala desse jogo, né? Foi o Vitória entrando em campo com 30 mil pessoas dentro do Barradão, numa vibe muito forte, de muita sinergia, tanto com a torcida e também como um momento com o João Bursi, que pegou uma equipe desacreditada, pegou uma equipe que até pouco tempo atrás brigava para não cair para a Série D, e com os mesmos jogadores conseguiu, na base da conversa e na base do trabalho também, botar a equipe para trabalhar e também tirar coisas dessa equipe que não rolou, não tinha rolado até então. A torcida comprou essa ideia e foi uma coisa assim, muito, muito impactante, porque o Vitória não perdeu desde que o João Bursi assumiu. Era aquela coisa de você fazer em pouquíssimas rodadas tudo que não tinha feito durante a primeira fase inteira. Não tinha espaço para erro, não tinha espaço para você oscilar negativamente. O Vitória foi lá e conseguiu. Então, venceu o Mirassol fora de casa, líder, venceu o Paysandu dentro de casa, que estava na segunda posição, e agora venceu o Brasil de Pelotas, precisando ainda de uma combinação de resultados que aconteceu, e o Vitória conseguiu, na última rodada, pela primeira vez, entrar no G8, e foi o que bastou para essa classificação. O quão improvável isso era, né, maestro? O Vitória, ele está disputando a terceira divisão pela segunda vez, né? A outra foi lá em 2006. E ele caiu, ele disputou aquela terceira divisão de 2006 num cenário oposto a esse. Ele entrou na zona de rebaixamento da Série B de 2005 na última rodada. Aí estava lá, que caiu junto com o Bahia e o Vitória, caíram juntos, e, assim, e o Vitória entrou naquele momento e acabou sendo rebaixado. E aí, o quase acesso de 2011, na penúltima rodada, leva uma virada inacreditável de São Caetano e sai do G4 na penúltima rodada. Ou seja, algumas vezes isso já tinha acontecido ao contrário, mas em alguma hora a chave vira e acontece a favor também. Você já pode ter tido outra oportunidade, eu estou me recordando agora, mas essa agora foi muito emblemática, porque essa Série C, lembrando, ela é a primeira nesse modelo todos contra todos. Até o ano passado, foram 19 rodadas, né, turno único, e ano passado eram 18 rodadas, era uma rodada a menos, mas eram grupos separados. Eram 2 grupos de 10, avançando os 4 primeiros. E agora foi todo mundo se enfrentando, porque até ano passado os grupos eram regionalizados. Alguns anos chegou a ter um grupo que foram 10 times do Nordeste, num grupo só, porque era Norte, Nordeste no grupo, Sul, Sudeste ali no outro grupo e tal, enfim. E o Norte ficava indo um para cada lado, ou do Centro-Oeste, enfim. E com essa mudança, a competição, o nível técnico foi distribuído para todo mundo, ou seja, todo mundo teve os mesmos adversários. A questão foi o mando de campo, né? Porque como ainda não é ir de volta, alguns clubes jogaram 10 vezes em casa e outros jogaram 9. Só seria igual se tivesse turno e retorno. Mas é preciso lembrar que, mais do que entrar na última rodada, na zona de classificação, o Vitória flertou com um rebaixamento para a 4ª divisão. Um rebaixamento que você olha agora, só o Floresta escapou, o Ferroviário caiu, 3 nordestinos caíram, o Atlético Cearense, o Ferroviário, o Campinense, que tinha acabado de subir, e o outro foi o Brasil de Pelotas. 3 nordestinos caindo, e o Vitória chegou a estar flertando ali com o G8, sendo algo muito distante. Tinha que acontecer o que a gente estava falando agora há pouco, no bloco anterior, tinha que acontecer uma sequência de vitórias do Vitória, e de tropeços de concorrentes diretos para que houvesse um cenário perfeito. Não era fácil. Veja só, eu não acreditava que o Vitória fosse passar de fase. A combinação olhava assim, ó, já deu aí, pelo menos não vai ser rebaixado. Geralmente eu sou muito pessimista de uma forma geral. A mesma forma que fui para o esporte, obviamente eu olhava o Vitória do mesmo jeito, e eu não acreditava muito que o Vitória tivesse condição de passar de fase pelo caos administrativo do clube há alguns anos, pelo caos no comando do futebol nessa temporada e pela campanha da forma como vinha se desenhando. Então, o Vitória ter se arrumado para essa reta final e ter entrado nessa vaga
eu acho que todos os outros adversários agora estão enxergando, mesmo que tecnicamente o Vitória tenha vários problemas ainda. Assim, na terceira divisão todo mundo tem problemas, assim, pelo amor de Deus. Mas que o Vitória não virou, assim, é um negócio, é natural você estar ali com problemas. Mas que o Vitória não virou uma máquina, não virou um colossal dentro de campo, virou um colossal fora de campo. Mas não dentro de campo, não é um colossal. Mas uma classificação dessa forma, eu acho que todos os adversários do Vitória, e no caso são 3, né, porque agora são 2 quadrangulares, só passando rapidamente, no grupo B ficaram Mirassol, Volta Redonda, Botafogo de Ribeirão Preto e Aparecidense de Goiás, que foi o campeão da Série D, subiu junto com o Campinense, né, mas já está aí na fase final. E o grupo C, a gente fala, como assim grupo C e B? Porque o turno foi considerado o grupo A. Todo mundo jogou junto do grupo A. Aí agora o grupo B, era muito mais fácil a CBF ter falado, ó, mesmo, primeira fase, grupo A e grupo B da segunda fase. Chamar de grupo B e grupo C que confunde, mas enfim, é o nome. Mirassol, Volta Redonda, Botafogo, Ribeirão Preto, Aparecidense em um. E no outro, a gente tem Paysandu, Figueirense, ABC e Vitória. Desde já, o Figueirense vai viajar pra cacete, meu amigo, nessa fase final. Assim, o time de Santa Catarina vai viajar demais. Vai para Belém, vai para Natal e vai para Salvador. Assim, e como é final de semana, não tem nem como ele aproveitar. Tipo, tá em Natal, já pega ali e joga em Salvador. Não é assim, é fim de semana, vai rodar demais o Figueirense. Mas nesse grupo, eu acho que tá todo mundo enxergando o Vitória como a gente arrumou um problema aí. Porque vai jogar 3 jogos lá no Barradão. É do que a gente viu hoje para cima. Só se o Vitória perder todos os jogos, aí beleza, não vai ninguém, tá eliminado. Mas se for assim, disputando taco a taco o acesso, mesmo que empate aqui, perca ali, mas for disputando o acesso, onde sempre uma vitória em casa o coloca na condição de subir, vai ser o Barradão assim, desse jeito. Porque uma hora a torcida abraça. Esse tipo de coisa acontece. A gente já teve um podcast raiz aqui uma vez, Juliana, que foi muito interessante. A pauta caiu de paraquedas no meio da gravação e foi quase uma hora falando disso. Que era... Eu sei bem o que é isso. Da situação do Santa com Vitória, de que o Vitória, vou tentar lembrar exatamente o que foi, que o Vitória estava sendo agora, para uma nova geração, o que era o Santa quando era adolescente. Era as pessoas mais velhas com 20, 30 anos, e eu com 12, 15, e as pessoas com 30, 40 anos falavam mesmo, Santa Cruz disputava tudo, não sei o quê, tal. E na minha lembrança, porra, que parecia ser algo que fazia muito mais tempo do que era tipo há 15 anos. Há 15 anos o Santa era isso, mas que 15 anos, para quem tem 15 anos, porra, é a tua vida toda, né? Tá ligado? Assim, é muito maior. E é o que acontece agora. Eu digo, pô, o Vitória, para mim, eu sempre vi o Vitória como um clube de primeira divisão, um clube que eu vi o Vitória disputar a final do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, eu vi o Vitória disputar a Copa do Brasil, mas para quem tem 15 anos, 15, 20 anos, para quem tem 20 anos, não viu o Vitória. Faltavam 7 anos para nascer quando o Vitória foi finalista da Copa do Brasil. Desculpa, finalista do Brasileiro. Para quem tinha 15 anos, o Vitória, quando foi finalista da Copa do Brasil, essa pessoa tem 3 anos. Então, convencer essa pessoa, essa geração, de que o Vitória era o que era para mim, é muito difícil de trabalhar. Como foi a relação do Santa Cruz que eu falei há pouco. O debate foi mais ou menos nisso. Mas na hora que você conhece, quando acontece esse tipo de situação, aí o Santa Cruz coloca 40 mil pessoas, como outros clubes têm uma dificuldade enorme de colocar. Aí o Vitória faz esse engajamento popular, que você, para quem não sabe o que é o Vitória, você fica, porra, meu irmão, isso é o normal. O Bahia bota mais gente, coloca esse tal, beleza, mas se o Vitória estiver numa situação dessa, ele vai levar também. Ou tu vai dizer que está na terceira divisão, levando fumo, é algo que empolgue. Porque de vez em quando fala, pô, Santa Cruz joga uma vez na semana, pô, mas tá na 4ª divisão mesmo, vai lá tu botar 40 mil pessoas na 4ª divisão para saber se é fácil. Então, o Vitória ter colocado colocar essa quantidade de torcedores é algo que dentro desse contexto é algo muito difícil de acontecer e que nenhum outro na terceira divisão faz. O único que poderia fazer, os outros 2 que poderiam fazer, não tiveram nessa condição porque não tem o estado à disposição, que são Paysandu e Remo. Porque o Mangueirão está em obras. Se o Mangueirão, que está sendo reformado, vai ficar um estado bem legal, tivesse à disposição, eu acho que Paysandu e Remo teriam colocado ótimos públicos e que Paysandu seria uma máquina de botar gente também nessa fase. Mas não tem, vai jogar na Curuzu ainda, né? E o Vitória vai ser a locomotiva de público nessa fase. Eu acho que todo mundo agora está enxergando, mesmo que tecnicamente o Vitória tenha passado ali na rabeira, mas que está todo mundo enxergando um concorrente muito forte. Com certeza. E na distribuição desses 2 grupos, eu fiquei triste na distribuição dos 2 grupos. Porque, por exemplo,
os quatro times mais legais, assim, que você pode colocar, estão todos no grupo, no grupo C. Do outro grupo, pô, Botafogo de Ribeirão Preto é tradicional, beleza. O Volta Redonda é um clube que você, por ver muito Campeonato Carioca, você coloca, beleza. Mas o Mirassol, embora seja tecnicamente muito forte, é um clube que foi semifinalista do Campeonato Paulista nos últimos anos, ganhou a quarta divisão, até falei que foi a Aparecidense, na Aparecidense ter sido ano retrasado, eu acho. E eu estou viajando. Enfim, mas o Mirassol ganhou e é um time muito organizado, interior paulista, mas o carisma, eu acho que está todo na outra chave. O Paysandu, o ABC, o próprio Figueirense e o Vitória. 2 desses clubes vão sobrar. Eu preferia muito mais que tivesse dois desses times estivessem no outro grupo, porque se fosse para escolher, escolhe 4 para subir. Curiosamente, eu escolheria os 4 que estão no grupo C. Assim, eu poderia ser. Se fosse para mudar um, seria o Figueirense disputando ali com ou Botafogo de Ribeirão Preto ou Volta Redonda, mas sem muita convicção. Mas o Paysandu, pô, eu queria que o Paysandu subisse. E o ABC, eu torço muito para o renascimento do futebol de Natal, que chega ano passado, estava com os 2 na 4ª divisão. O América de Natal está lá tentando subir ainda. Pô, uma cidade foi. Já foi campeão na Copa do Nordeste, o outro já foi vice, o ABC já ganhou a própria Série C. O América de Natal já subiu para a primeira divisão dos pontos corridos, ou seja, é um dos estados do Nordeste, no futebol, um dos estados mais tradicionais, está muito para baixo. Então, eu torço nesse cenário. Mas alguém vai sobrar. Então, o grupo, eu achei um grupo de nome, eu não estou falando na questão técnica. Na questão técnica, repito, o Mirassol, por exemplo, está no outro grupo, é um time muito forte. Mas na questão de carisma, assim, eu lamentei demais a composição. E acho que todo mundo ali viu que arrumou um problema com essa classificação do Vitória, Juliana. Justamente. E era isso aí que eu queria usar esse gancho para trazer aqui uma coisa que no TV Esporte, vendendo meu peixe também, é um programa que acontece sempre na TVE. Pode vender o Cardume, não tem problema nenhum. Toda segunda-feira a gente recebeu, tem algumas semanas, o Alan Santos, jogador do Vitória, e o Vitória estava para encarar o Mirassol, fora de casa. Então, era toda aquela expectativa, né, de que o Vitória não poderia sequer pensar em perder os jogos, sequer empatar, na verdade, tinha que vencer os 2 últimos, e estavam toda aquela comoção, né, a torcida levando a equipe para o aeroporto, depois foram buscar, enfim. Mas ainda estava nessa expectativa e se falava muito, né, que esse era um jogo muito chave, como foi, de fato, né. E Alan Santos falou um negócio pra gente, ele que é daqui, né, ele cresceu aqui no Barbalho, tem uma relação com a Vitória muito forte, e ele disse o seguinte: rapaz, se eu fosse do Mirassol, se eu fosse jogador do Mirassol, eu ia fazer de tudo para eliminar o Vitória, porque se o Vitória ganha esse jogo, vai muito motivado para o último jogo, e se passa para a segunda fase, é menos uma vaga disponível para o acesso, porque aí o Vitória já ganha. Ele falou isso. E assim, é muito difícil você ver um jogador com essa certeza, né, com essa conexão e essa vontade de trazer, como um torcedor também, essa confiança toda no projeto da equipe. E ele falou isso muito claramente. Assim, o grupo está muito motivado, está todo mundo comprando muita ideia, a torcida está abraçando, os próprios jogadores estão abraçando a ideia. Então, a gente está muito focado e a gente vai para ganhar. Se não pararem a gente vai ganhando e a gente vai conseguir e a gente vai fazer de tudo por esse acesso. Então, para que isso não aconteça, vão ter que tirar da gente. Eu achei isso muito bacana. E eu acho que isso que ele trouxe acabou já em uma parte se concretizando, né? O Vitória ganhou do Mirassol, o Vitória conseguiu passar para a segunda fase. E só falando do jogo, né? O jogo terminou 3-1 para o Vitória. Foram 2 gols de Marco Antônio, né, jogador da base, e um gol de Rafinha, que é, sem dúvida nenhuma, o grande destaque do Vitória nessa temporada. Um cara que é o artilheiro da... Rafinha? É novo, é cansado? Não é cansado, ele já é mais experiente, é um cara mais rodado. Não, porque eu pensei assim, porque a descrição que foi falando, eu disse, pronto, mas Vitória já arrumou mais 8 para vender por 10 milhões, porque pode estar na 3ª divisão que vende... Não foi formado no Vitória, não. Ele chegou para essa temporada... muito acima dos outros.
entenda, ele encaixou. Ele encaixou no Vitória. Ele era um cara que já estava bastante tempo sem jogar, sem marcar. Mas no Vitória, as coisas, assim, os astros se alinharam, né? Abriu-se um portal de Nárnia dentro do Barradão e a coisa realmente funcionou para ele. E especificamente, Iago trazendo aqui, tem 30 anos, o Rafinha. Tava procurando aqui, mas Iago Mendes, que já tá semi-cansado. Aqui, literalmente. Oi, Iago, tudo bom? Iago Boa trouxe noite, pra gente esse dado. Tudo tranquilo. E só para concluir essa questão do Vitória, eu acho que o Vitória chega muito forte para essa segunda fase, chega muito motivado, a torcida está indo em polvorosa e acredita muito nesse acesso. Então, eu também acho que para tirar esse acesso do Vitória agora, vai ser com alguém querendo muito que isso não aconteça, porque o Vitória está fazendo tudo para aqui. A chave é muito chata. A chave é muito chata. Tenho certeza. Porque o Orlando Scarpelli vai estar lotada, o Frasqueirão vai estar lotada, a Curuzu vai estar um inferno. Então, é isso que eu estava falando do carisma. A questão técnica à parte. A atmosfera de acompanhar dos dois grupos, ela é incomparável. Tipo, incomparável. Porque se você pegar os públicos do Aparecidense, do Botafogo e Ribeirão Preto, do Mirassol e do Volta Redonda, se alguém tiver uma média de 5 mil pessoas, acho que já seria surpreendente. Então, assim, enquanto na outra chave, todos os jogos, assim, se for um grupo parelho, eles vão ser com casa cheia, ou seja, onde para arrancar ponto como visitante vai ser muito trabalhoso. Por causa já que a gente está no cenário agora da pandemia, o público está liberado, né? Ou seja, sem nenhum veto, ou seja, todos os estádios com 100% da capacidade. São quadrangulares, tá? Ou seja, 6 rodadas, turno e retorno dentro do quadrangular, e os 2 primeiros avançam de cada quadrangular, sobem de divisão, na verdade. Ou seja, o líder e o vice-líder do B e o líder e o vice-líder do C vão jogar a Série B do ano que vem, e os 2 líderes se enfrentam na disputa do título. É muito curto, é tiro curto agora, e a atmosfera como visitante no grupo C, que é o grupo onde está o Vitória, para roubar ponto, e aí vale para o Vitória, para o ABC, para o Figueirense e para o Paysandu. Quem perder ponto dentro de casa dificilmente vai recuperar fora, porque ao contrário da outra chave, onde você pode pegar uma atmosfera mais bruta, pode até pegar um time melhor e tal, mas uma atmosfera mais acessível, a atmosfera desse grupo C vai ser inacessível para os 4. Então vai ser, eu acho que está bem aberto, tá? Eu digo assim, o Vitória está com essa confiança que é muito, sobretudo pela reta final, na entrada da fase, dessa forma, de ninguém vai tirar o nosso acesso, mas no ABC não tem ninguém pensando diferente disso, assim, nem no Paysandu, nem no Figueirense, está todo mal, meu irmão. Agora, e eu acho que a presença do Vitória, que é o que eu falei antes, assim, de ter sido ruim, ela liga, inclusive, o alerta nos outros, ficou mais difícil. Quem tiver que perder 5 centavos de concentração vai ficar para trás, vai perder o acesso. E outra coisa, eu acho, assim, para quem conseguiu já estava com acesso meio que garantido, pensando agora nessa nova fase, zerou, beleza, começa tudo de novo, vamos então buscar o resultado. Eu acho que para o Vitória não poderia virar uma chave dessa forma. Eu acho que seria ruim. Eu acho que teria que se pensar, olha, estamos continuando nessa batalha, continuando ainda no remar contra o impossível, essa pegada aí do improvável, porque isso deu muito certo. Essa questão de, ninguém acreditou na gente, a gente foi lá e fez. Inclusive, tratar isso como crescente, Juliana. Exatamente, porque se vira a chave, a gente está crescendo ainda. Exato. Eu acho que para o Vitória, essa mentalidade tem que ser tratada de uma forma um pouco diferente. Porque se você pensar, virou a chave, agora zerou tudo, essa questão de zerou tudo pode ser ruim. Pode ser aquela coisa do tipo, então agora vamos começar tudo de novo. Eu acho que tem que pensar na continuidade, né, nessa crescente, como você falou.